O Fantástico lançou na TV brasileira uma fórmula que desde o início se revelou imbatível. A inédita mistura de informação e entretenimento conquistou o público desde o primeiro minuto do primeiro Fantástico, num domingo de agosto de 1973. O programa foi uma grande novidade na forma e no conteúdo. Tinha notícia, mas não era um telejornal. Tinha música, mas não era um programa de auditório. Tinha mágica, mas não era circo. Tinha gols, mas não era um programa esportivo. Nunca um programa tinha tentado misturar notícia e diversão em dosagens tão surpreendentes. Qual seria o segredo de uma fórmula tão bem-sucedida? Quem vai responder agora a esta pergunta é gente que nesses 30 anos comandou o programa nos bastidores, longe das câmeras. Tudo começa com uma folha de papel mesmo, né? Quer dizer, você coloca, como eu faço o capítulo de novela, né? Aqui tem uma cena muito dramática, então imediatamente... Mas isso é uma lição até muito antiga, porque o Shakespeare fazia essas coisas, de que sempre depois de uma cena dramática, ele fazia uma cena em que as pessoas pudessem beber e comer assistindo, né? Então era uma cena assim que não tinha muita importância, e para as pessoas respirarem, né? E no fundo, todos os programas, mais ou menos, são pautados por isso. Bom, aqui tem um número musical do Chico Buarque, que é uma música assim romântica, um pouco lenta. Então agora que tem que entrar uma coisa com um contrapeso aqui. E isso era feito assim, um pouco como um mosaico em que você fosse colocando umas pedrinhas, né? Eu tenho a impressão que até hoje ele é balizado por isso. O conceito básico, claro, o conceito básico, sem dúvida, que é unir o show com a informação. Esse é o conceito básico do Fantástico. O que é o Fantástico? Então, numa das reuniões, né, o Borjalo disse: o Fantástico é o show da vida, tudo que acontece na vida é fantástico. Aí, é isso mesmo, Fantástico, o show da vida. Eu me lembro do Bond dizendo assim, mas fantástico o quê? Vai ser uma fantástica, mas fantástico o quê? Quando o Borjalo falou, o show da vida. Aí explicou, o show da vida é o seguinte, quando você sai na rua, você está em casa, aqui, sentado. Aí você briga com a sua mulher, então já tem um problema em relação familiar. Aí desce, vai para a rua, aí conversa com o assessorista, aí vai na rua, passa a ver um mendigo, vai olhando, quer dizer, tem lado triste. Dali a pouco você vê um cara, vê um bloco de carnaval, todo mundo alegre. Dali a pouco você passa a ver um desastre. Anda mais um pouco, vê crianças brincando. Então ele dizia que o show é a vida em todas as suas dimensões. O Fantástico devia tentar repetir isso, tentar colocar isso num programa. Quer dizer, todos esses momentos da vida. É uma fórmula de sucesso. Acho que esse equilíbrio de atrações, aí, esse leque aberto no domingo, você vê jornalismo, vê futebol, vê esporte, vê um show, vê uma mágica. Eu acho que é um espetáculo completo. A finalidade mesmo era de fazer uma grande revista eletrônica aos domingos, em que pudesse colocar o telespectador diante de um programa em que, se ele não tivesse lido nenhum jornal durante a semana, não tivesse ouvido nenhuma coisa importante no rádio, na televisão ou numa revista, ele ficaria totalmente atualizado. Como o show era o show da vida, né? Tudo de participação de acontecimentos jornalísticos no mundo, entendeu? Eram inseridos no programa. Mas eram coisas curiosas. Por exemplo, nesse programa número 5, a entrevista, a parte jornalística, que era feita no exterior pela Cidinha Campos, né,
foi uma múmia grávida. Era uma múmia que tinha um feto dentro da barriga. É um fato jornalístico e era um show da vida. Foi para acabar com o personalismo na televisão. Porque você estava... Se você tivesse um apresentador, você tinha vários inconvenientes. Primeiro, depender do humor dele, Claro. da sorte dele, da saúde dele. Segundo, das ideias dele. Não é o programa da Bibi, não é o programa da Dercy, não é o programa do Jota Silvestre. O Fantástico é o Fantástico. Então ele é um programa que vai muito longe, porque ele depende dos acontecimentos do show da vida. E o show da vida é permanente, a vida não para, né? Se fosse um programa do Jota Silvestre, já teria acabado, como acabaram os programas dele. Eu dirigi vários do Jota Silvestre, entendeu? Programa Bibi fez um programa maravilhoso em São Paulo, né? Era dirigido pelo maravilhoso Manuel Carlos, né? Bibi fez 2 ou 3 anos esse programa em São Paulo e foi um espetáculo. Mas tinha um personagem, a Dercy Gonçalves. Eu dirigi a Dercy Gonçalves 2 anos e meio na Globo. Acabou o programa da Dercy Gonçalves. Agora o Fantástico não, o Fantástico realmente é o show da vida. Enquanto houver vida, vai existir o Fantástico. Eu me lembro que veio um grande alto diretor do New York Times, veio e foi lá numa salinha que eu tinha, pequenininha, que o Bojalo deu a dele, e eram 6 pessoas numa salinha de 4x4. Aí ele olhou e falou assim, é aqui que é feito esse programa? Eu falei, é aqui. Mas como é que vocês podem fazer? Eu falei, toda semana a gente faz. Ele falou, olha, o brasileiro é maluco. Porque como é que vocês conseguem botar 36 assuntos, às vezes, no mesmo programa, contando a atualidade? Como é que vocês fazem? Eu falei, não, toda emissora colabora. Cada grupo, cada setor da emissora manda alguma contribuição semanal. E alguém, o diretor no caso, e um editor principal, vai costurando isso tudo. Essa costura que é trabalhosa. E a avaliação, né? Dificuldade de avaliação, que é o grande problema. Saber avaliar e saber desencadear. Puxa um assunto aqui, mexe aqui, costura. Essa costura que era o grande segredo do Fantástico. O segredo do sucesso do Fantástico é fazer um programa de domingo, né? Com cara de domingo, com jeitão de domingo, né? Porque o domingo o que é? O dia mais descontraído da semana, o dia mais folgado da semana, o dia que você tem condição de se divertir, né? Então, eu acho que o segredo é esse. Aquela coisa, por exemplo, de que a primeira meia hora do programa nós sempre colocávamos atrações que pudessem atrair as crianças, o circo, o mágico, o palhaço, os números musicais que tivessem a ver com criança, e depois o programa ia ficando mais adulto, ele ia ficando mais difícil, digamos assim, a compreensão da criança. Isso é uma fórmula, me parece muito clara e muito óbvia. Fantástico, você pode botar uma novela no Fantástico, começar o capítulo toda semana, cabe. Tudo que você fizer no Fantástico cabe, porque é um programa de moda, é uma ideia extraordinária e elástica, pode mudar à vontade, ele é incrível. A grande invenção, a grande sacação, por assim dizer, do Fantástico foi o título. O maestro Guto Graça, né, junto com o Boni, fizeram a música de abertura do Fantástico. A letra da abertura do Fantástico é do Boni. Olhe bem, preste atenção, nada namora só também. Nós temos mágicas para fazer, assim a vida ali pra ver. Quando teve o lance de vai lá pro Fantástico, era uma coisa meio assustadora, porque era um programa criado pelo Bonifácio, superintendente da TV Globo, o pai da criança. Ele fez algumas reuniões com a gente para passar o conceito que ele tem do programa, né? Justamente desse mix de atrações, de ser um grande mosaico. Eu lembro de uma imagem que ele fez tem que ter lá, tem que ser um programa colorido, tem que ter o vermelho, o verde, o azul, o amarelo, tem que ser um mix disso tudo e ser uma coisa que prenda as pessoas em casa e que na segunda-feira seja o assunto dominante na cidade. Marlúcio Dias da Silva manteve o conceito original do Fantástico
estimulou. Hoje a gente tem um diretor artístico que é um dos mais conceituados na casa, que é o Guel Arraes, que cuida dessa área artística toda. Então há uma preocupação dela efetiva de manter essa fórmula que faz sucesso há 30 anos. O Fantástico, quando eu fazia, era colorido e preto e branco. Era mesclado. E era um comportamento normal que o Boni tinha, é que ele vinha em preto e branco. Porque era preciso que o preto e branco fosse muito bom. Tudo que fosse apresentado, que tivesse uma existência concreta e agradável, em preto e branco, porque era a grande maioria dos aparelhos. A cor realmente era muito pouca. Os programas eram programas variados, que tinham uma entrevista, tinha um número musical, tinha uma informação, tinha... Esse formato, ele foi se solidificando. E o ápice dele foi o programa do Abraão Medina, chamado Noite de Gala. Esse Noite de Gala, ele tinha humor, tinha música, balé, novidades, personalidades de fora que estavam visitando o país, pequenas reportagens, e tinha uma grande reportagem no final, que era o Flávio Cavalcante que fazia. Quer dizer, e aí esse formato já estava acontecendo, ele já estava em formação, entendeu? E este formato foi sendo adaptado, ele foi se solidificando nas décadas seguintes. E as roupas todas, aquele estilo de roupa, aquela coisa fantasiada do primeiro Fantástico, aquilo foi tudo aquela coisa meio veneziana, aquilo tudo na época, no Teatro Manchete, estava sendo exibido um espetáculo com o nome de Pippin. E o Boni adorou aquela coisa, aquelas roupas, aquilo tudo, e aí a coisa foi vestida desta maneira. Esses primeiros, assim, digamos, ouvintes da ideia, eu me lembro muito bem do Maurício Sherman, do Vanucci, do Ronaldo Boscoli, do Walter Jorge Durster, eu, Miele, Paulo Gil Soares, Luiz Lobo, Zé Itamar de Freitas, claro, Armando Nogueira e Alice Maria, já na época, eram os diretores do jornalismo da Globo. Armando Nogueira era o diretor-geral da Central Globo de Jornalismo e Alice Maria, a executiva mais importante. Essa era a equipe que ouvia as ideias. Nós chegávamos a bolar os cenários e as ambientações e as locações antes de ter a música. Entendeu? Então, se você olha aqui, rapaz, a gente ia lá para as dunas lá da Barra, né? As dunas, o mar, a Barra Selvagem ainda naquele tempo, né? E olha só, rapaz, botar a câmera aqui, que maravilha que vai ser, olha só, que beleza. Sim, é incrível. Pois é. E que música que vai se adaptar aqui? Ah, não tem nenhuma. Música de duna, não tem. Aí a gente chamava um compositor e disse, olha, faz uma música para isso aqui, chamávamos um cantor, ele decorava a música e a gente botava no ar um lançamento, né? E a maioria desses lançamentos não colava mesmo, né? Porque... Sociedade vai ter? Vai ter. Sociedade quem é? Pô, sociedade tem que ser Ibrahim Suede. Né? Então, Ibrahim Suede. Boa noite, panteras e panterinhas, bonecas deslumbradas, meus senhores. Uma vez nós fizemos uma série chamada Dia da Caça, em que eu fui juntando historinhas em que sempre o bicho pequeno pegava o bicho grande. O puma ataca um pequeno esquilo. Mas ele não contava que a presa fosse um esquilo voador. Então o coelho conseguia enganar a onça, o sapo conseguia enganar o cachorro, essas coisas assim. E prometemos uma série de 8 episódios. Eu comprei material estrangeiro, juntei com material brasileiro e um texto feito sempre terminando, que é o Dia da Caça. Primeiro programa, um sucesso. Segundo sucesso, no terceiro, o general e o coronel, segunda-feira aqui de manhã.
Meu Deus. Isso aí é provocação. Vocês estão querendo dizer o quê? Estão querendo dizer que vai chegar o dia da caça? Que Claro, por Aí, enquanto só era vocês o estão dia do mexendo com a caçador, gente. né? Não estava não, todo mundo jurou que não, mas era pura verdade. Todo mundo sabia que era uma brincadeira, né? Era para provocar mesmo. E foi um dia em que o mais fraco venceu o mais forte. Esses dias sempre chegam. Os outros programas, o que faziam? A gente botava o cantor cantando e fim de papo, entendeu? Quer dizer, a câmera no cantor, ok, vende teu peixe aí, não é? Já no Fantástico nós não podíamos fazer isso. A nossa obrigação era inventar alguma coisa. Quer dizer, ninguém podia simplesmente chegar e vou cantar meu número, está aqui. Isso não existia. Nós tínhamos que bolar o inusitado. Isso obrigava a gente a fazer loucuras. Humor, o toque de humor no programa, Chico Anísio. Aí caiu no meu colo, só foi acordar quando nós chegamos à Vila Condessa, sul de Santa Catarina, fronteira com a Checoslováquia. Era exatamente o local onde ficava a Casa do Bigode. Agora, a casa. Aquela porta de papelão, manja? No lugar da janela, um tabuleiro de dama. O chão de terra, o Bigode muito amável. Mas é maravilhoso que vocês estejam aqui. A casa é de vocês. E eu digo que é de vocês porque tenho vergonha de dizer que é minha. No final dos anos 70, você já estava fazendo pegadinha, sorria, a gente punha na rua. Exato. As coisas pegavam susto nas pessoas, nós já estávamos fazendo. Evidentemente, não uma ideia original, né? Mas que já havia nos Estados Unidos já fazia sucesso. A câmera indiscreta, mas adaptada para o Brasil.